Você só é alguma coisa porque você tem Deus. Tira Deus da sua vida e veja onde você estaria. Quem você seria? Nossa, pastora, nem aqui eu estaria, não é verdade? Nem aqui eu estaria se não fosse Deus na minha vida. É isso que você tem que entender. Você só tem o que você tem porque você tem o Deus que você tem. Invoca-me no dia da angústia. Invoca ao Senhor, clame ao Senhor, busca ao Senhor. E Ele vai te responder. Ele vai te anunciar. Ele vai se revelar a você. Coisas grandes e ocultas que você ainda nem sabe. Se está oculto, é porque Ele vai se revelar a você. Quando Ele se revela, quando você busca, quando você bate, a porta vai se abrir. No tempo de Deus, na hora de Deus. E se o tempo não for hoje, se a hora não for hoje, tá tudo bem, amanhã é um novo dia. E assim Deus fará. Então, quando você confia, quando você descansa nele, quando você espera nele, o agir acontece. Seja feliz sendo quem você é. Aceite, aceite. Aceite a família que você nasceu. Aceite o que Deus te deu para fazer hoje, porque é só um tempo. Se você passar por esse pedacinho aí, difícil, já Ele te promove. Mas se você tirar esse pedacinho aí, que é queimar essa etapa, você não chega no outro ali que Deus já tem para você. É assim que funciona com Deus. É passar aprovado como um homem, como uma mulher que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Você não tem que se envergonhar. Se você falhou, se você escorregou, se você caiu, se você se afastou, volte, caia em si e reconheça que sem Deus você não é nada. Volte correndo, porque o Pai te espera de braços abertos e você tem o melhor na casa do Pai. Na casa do Pai você tem o melhor e tudo é seu, tudo é seu. Volte para Jesus, volte para Jesus. Ele quer recuperar esse tempo perdido, esses sonhos adormecidos. Ele quer realizar na sua vida, sabia disso? Deus é bom, o tempo todo. Graças a Deus, que maravilha. Então não desista, não pare, siga em frente. Siga em frente, como disse o irmão Wilson, né? Avante, pastor, vamos juntos. Aquela frase que eu tenho repetido aqui. Juntos com Jesus somos mais fortes. Então, com Jesus. Então, Ele vai nos dar graça, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar sabedoria. E interessante que eu estava logo pela manhã, me veio um versículo que a gente fala tanto dele aqui, mas eu li em outra Bíblia, eu achei bacana o significado, né, que é João, no Evangelho de São João, em João, capítulo 16, verso 33, eu sempre li nessa versão que diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, quem venceu o mundo? Jesus, não é? Ele diz, tende bom ânimo. Então, tende ânimo, ou seja, tenha esperança, tenha fé, tenha coragem de prosseguir, que estamos neste 21 de junho, completando o propósito que lançamos no dia 1º de junho, 21 dias de clamor, oração e intercessão. Justamente buscando incentivar você, que tem nos recebido com tanto amor e carinho aí na sua casa, no seu ambiente familiar ou no seu trabalho, muitas vezes, alguns no trabalho, na sua empresa, no seu negócio, e consegue ouvir atentamente os ensinamentos. Você que tem sido edificado. Então, o nosso papel, o nosso chamado é esse. Deus nos deu esse chamado. Deus nos deu essa missão de pregar não apenas
em 4 paredes, não apenas num prédio, mas através do rádio. E já estamos aqui só pela Rádio Marumbi, já estamos há 17 anos, 5 meses e 21 dias. E toda essa temporada aqui, literalmente, mantido pela graça de Deus, mantido pelo poder de Deus e por você, que é um agente de Deus. Você que nos ouve. Por quê? Porque quando a pessoa ouve a palavra de Deus e ela é edificada por aquele ministério que está ensinando, no nosso caso aqui também pelo rádio e pela internet, você que nos ouve pela internet ou no nosso canal no YouTube depois, entender que isso é obra de Deus. E quando você é abençoado, você passa a querer abençoar. Tá? Esse é o propósito da oração. Primeiro é intimidade com Deus. Nós estamos aqui incentivando você. Isso não é de agora, sempre fui assim. E quanto mais a gente vai crescendo nosso relacionamento com Deus, a gente quer também que você tenha esse relacionamento com Deus. Agora, a tua intimidade com Deus depende de você. Nós estamos apenas o quê? Incentivando, encorajando, motivando, torcendo para que você, para o teu próprio bem. A verdade é essa. A pessoa que tem um encontro com Jesus, a pessoa que se entrega a Cristo e passa a falar com Ele todo dia, e passa a crescer na fé, quem que vai ser beneficiado? Você, óbvio. E você sendo abençoado, você sendo curado, você vai abençoar outros, você vai curar outros. Jesus deu essa missão, ele diz assim, olha, vão para as nações, façam discípulos de todas as nações, fazer discípulos. Então nós temos muitas pessoas que dizem, pastor, o senhor está nos discipulando com a pastora Eva, com a sua equipe aí há muito tempo. Tenho crescido, é isso, o objetivo é isso, é discipular pessoas, mostrar o caminho da salvação, mostrar o caminho que é Jesus. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, quando Ele nos chamou, quando Ele nos salvou, então nós abraçamos a causa de Cristo. Eu abracei e nunca desisti e nunca vou desistir, porque essa é a causa principal, Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que um dia Ele prometeu, Ele falou, um dia eu vou voltar a buscar vocês. E esse dia está se aproximando. Não sabemos quando, que hora, que dia, ninguém sabe, a não ser Ele. Então a nossa missão é essa, é prosseguir. Então não podemos parar, não podemos desistir. Da minha parte aqui como pastor responsável, não vou parar. A não ser que Deus falasse, pare. Obviamente, se Deus mandar parar, óbvio que tem que parar. Aí Ele que manda. Ele é o dono da obra. Ele é o dono de tudo. Mas eu acredito que quando Deus fala, pare com algo, em um lugar, em um local, em uma geografia, é porque Ele está falando, se é para parar, é porque Ele vai nos colocar em outra geografia, em outro local. Entende? Isso serve para você que está aí preocupado, preocupada. Deus às vezes manda parar certas coisas. Por isso a importância, preste atenção no que eu estou falando, por isso a importância da sua intimidade com Deus. Porque intimidade com Deus, Ele vai falar com você. E quando é de Deus, não tem confusão. Quando é Deus que está falando, você não vai ficar confuso. Ah, será que é de Deus? Porque tem pessoas que não têm esse entendimento espiritual, daí ela começa a ir em vários lugares, ou várias igrejas, e fica procurando um monte de gente, e fica falando assim, eu vou em tal lugar, se Deus falar é para confirmar. Aí ele quer confirmação, muitas confirmações. Tem gente que está pedindo confirmação faz 10 anos, de uma coisa que já passou, meu amigo, está atrasado, já era. Entendeu? Tem coisa que já era, já foi. É um novo tempo. Não estou dizendo que aquilo que você pedia lá atrás não vai acontecer, mas para aquilo ali. Então tem gente, pastora, que não se decide por nada e fica esperando. Se Deus falar, Deus tem que falar em sonho, Deus tem que falar. Nossa, daqui a pouco Ele quer que o cachorro dele fale com ele. Porque na Bíblia diz que tem um homem, né, que é um outro contexto, né, o ensinamento, mas ele não estava entendendo ali, Deus teve que usar um
uma jumenta, acho que foi um jumento, falou com o profeta. O cara estava fazendo coisa errada. Ele não estava aí, ele quis bater no jumento, o jumento falou: você está batendo na pessoa errada aqui, era um animal. Você já pensou? Então, tem coisa, meu amado, Deus vai falar direto. Então, você que está aí sempre pedindo confirmação, toda hora quer confirmação de uma coisa, tem confirmação, meu irmão, que é na fé. Você tem que mergulhar na fé, nem tudo. Se fosse assim, né? Por exemplo, dia 10 de fevereiro de 1990, que foi o dia do nosso casamento, quando eu casei-me com a Eva, Edson e Eva, dia 10 de fevereiro de 1990, nosso casamento. No dia do nosso casamento, quando terminou o momento religioso ali na igreja, nosso casamento, aí nós fomos para um momento ali do bolo, ali no salão de festa, e quando terminou ali, alguns convidados, um deles era um irmão muito querido, um irmão muito querido, muito espiritual, e ele era um dos convidados, e ele chegou para mim, para a pastora, a gente na época não era pastor, mas ela nos cumprimentou, parabenizando, e falou: olha, Deus falou comigo na hora do casamento ali. Deus tem um propósito na vida de vocês dois, numa longa jornada. E está acontecendo isso. Só que Deus não fica falando: olha, naquela curva tem um precipício, naquela outra. Então, tem gente que quer que Deus fale e acha que Deus vai mostrar todos os detalhes. Irmão, se Deus mostrar todos os detalhes da tua vida, você pede para morrer hoje, se bobear. Por quê? Porque vai ter luta, vai ter batalha, vai ter desafio, vai ter apoiadores, vai ter crítica, vai ter de tudo que você imagina. Vai ter muita coisa boa, mas vai ter os gigantes. Foi quando Deus falou lá para Moisés que ele escolhesse 12 líderes de 12 tribos ali de Israel, os cabeça, e enviasse para espiar a terra. E Deus falou: a terra que eu estou dando para vocês. Deus já falou, já estou dando. Você só vai fazer um relatório, um levantamento lá. E os 12 foram lá. E a maioria dos cristãos conhece essa história. Eles foram. E lá eles ficaram um período, se eu não me falha a memória, acho que 40 dias, ali pesquisando, analisando. Depois eles voltam para dar o relatório para o povo. Eram 12 homens. E o que a Bíblia diz? 10 deram um relatório pessimista, negativo, incrédulo, medroso. Aí o povo ficou com medo. E só 2, de 12, só 2 deram um relatório positivo, o relatório da fé, o relatório da possibilidade. Tinha problema lá? Tinha gigantes? Tinha. Mas a bênção era maior. E tanto é que Josué e Caleb foram os 2. Tanto é que quando todo mundo que prega, pode notar, todos os pregadores que falam desse texto, você não vê ele falar dos 10, só fala dos 2, Josué e Caleb. Entendeu? Por quê? Porque quem vai ser lembrado? Quem lutou. Quem vai ser lembrado? Quem perseverou. Quem vai ser lembrado? Quem persistiu. Entendeu? É isso que Deus está falando. Então, quando o Espírito Santo me deu essa inspiração de lançar isso, é justamente para fortalecer você. Jesus, ele disse, quando começamos esse projeto pelo rádio também, ele falou: esse não é um projeto seu, é meu, Deus falou. Você é apenas o meu Moisésinho de hoje. Ou Josué, ou Caleb, é assim. Como você que está nos ouvindo ou assistindo aí, você que nos vê pela Web TV, pelo canal do YouTube do Agindo Deus, a gravação depois. Então, mesma coisa. Você é um escolhido de Deus. Você foi escolhido, você foi separado. Entendeu? Mas se eu estou separado para Deus, por que eu estou enfrentando isso? Amigo, Deus não disse, Jesus não disse que seria fácil. Eu acabei de ler aqui. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de ânimo, tem de esperança. Se você está com Jesus, ele vai te dar graça, vai te dar vitória, vai te dar provisão, vai dar suprimento. Então tenha fé para orar, tenha fé para semear, tenha fé para tomar a atitude certa. Ontem, conversando com uma pessoa, eu disse para ela: tem coisa na vida que você até pode ficar em cima do muro, ou seja, você não pode pender nem para um lado nem para o outro, é uma questão de estratégia. Mas tem coisa que você tem que sair de cima do muro. Você tem que decidir que lado que você está. Você está do lado de cá ou do lado de lá? Você está com Jesus ou sem Jesus? Você está com Deus ou não está com Deus? Tem que decidir. Não tem esse negócio de estar com Deus e estar com o Satanás também. Ou uma coisa ou outra. Amém? Quando Deus te chama, Ele te chama com um propósito. É dependência de Deus, dependência total. E por que as pessoas se sentem assim? Porque elas olham as circunstâncias. Elas olham à sua volta. Deus não está pensando no que está acontecendo. Ele quer você para Ele. 100%.
Não é porque você está passando por um momento difícil que ele vai te dar saúde, ele vai te dar paz, ele vai te dar abundância, mas ele quer saber se você está com ele nesse momento de aflição, nesse momento de dificuldade, nesse momento de angústia. Por isso que as pessoas se afastam, porque elas acham que Deus não está com ela no momento da luta. E é no momento mais difícil que Deus está com você. Ele está com você, então ele trabalha nesses momentos. E as pessoas não querem ser trabalhadas por Deus. Elas não querem ser trabalhadas por Deus. Ser trabalhado por Deus dói. Ele mexe nas suas estruturas. Ele mexe naquilo que está acomodado. Sabe aquele móvel que está naquele canto faz anos? Quando você tira, embaixo está limpinho. Aquele assoalho, aquela peça ali da sua casa está limpinho, aquela parede. Por quê? Porque ele ficou muitos anos naquele lugar. Então, a pessoa está acomodada naquele canto, está acomodada naquela estrutura, ela não quer mexer, porque se mexer vai dar trabalho. Ninguém quer trabalho. As pessoas querem receber tudo pronto. Então, Deus não vai dar nada pronto. Então, Deus, ele quer agir na sua vida, ele quer usar você nesse seu trabalho, ele quer usar você nessa sua família, ele quer usar você, mas não é porque você não está bem que ele não está com você. É no momento mais difícil que ele está com você. É no momento mais difícil que ele está com você. Olha para Davi, olha para José, olha para a palavra de Deus. Homens e mulheres passavam pelas suas guerras, lutas, aflições, e Deus dava o livramento. É quando não tinha nada que Deus multiplicava tudo. É quando acabava o azeite da viúva, é que ele multiplicava. É quando o pão e o peixe era pouquinho, que tinha ali a multiplicação. Então é fidelidade. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Cuide das coisas pequenas, que ele vai te dar as coisas grandes. Se você cuidar das pequeninas coisas, as grandes virão. Então seja fiel nas pequenas que ele já te deu. E as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, a bênção vai chegar. Então tudo tem um propósito, Leonardo. Tudo tem um propósito, Jussara. Tudo tem um propósito, Iracema. Deus está cuidando do Rafael. Deus está cuidando do Sebastião. Deus está no controle, sabe por quê? Porque ele não fica olhando a nossa carne, a nossa pele, ele olha o nosso interior. Ele olha o nosso espírito, ele olha a nossa alma. Para de achar que ele fica pensando no que você está vivendo. Deus não fica pensando no que você está vivendo, não. Ele quer saber se você está entronizado na rocha que é Cristo. Ele olhou para Davi. Ele olhou o coração de Davi. Ele não olhou para as coisas que Davi ia fazer ou fez. Ele olhou para o coração aquebrantado. Ele olha para você quando você acorda naquela madrugada, que acabou seu sono e você vai falar com Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro para essa situação que eu tenho que resolver. E você entrega aquela causa na mão do Senhor e você volta a dormir e está tudo bem. E amanhã é um novo dia. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, Beatriz. Então Deus está cuidando, Ana Cláudia. Deus está olhando para você. Esse momento que você está passando, ele está permitindo que você venha refletir, analisar, ter intimidade, ter comunhão com Ele, comunhão com o Pai. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Então ele te visita na hora da luta, ele te visita aí na hora da aflição, ele te visita quando você vai para o hospital fazer uma cirurgia, ele te visita quando você para tudo e deixa ele fazer. Quando você deixa tudo e deixa ele fazer, não é assim? Ah, pastor, agora não posso fazer mais nada. Tem que deixar os filhos resolver, tem que deixar o marido resolver. Então, quando você para e deixa alguém resolver, você está falando, eu dependo de Deus. Então, as pessoas muito centralizadoras sofrem muito, porque elas querem gerenciar a vida de todo mundo. Aí Deus para você um pouquinho, porque Ele quer te dar renovo nessa manhã. Ele quer te dar
abundância, Ele quer se revelar a você. O que está em oculto, Ele vai se revelar. Quando você ouve Deus falar com você, é diferente. Ele está falando com você. Ele está te chamando você pelo seu nome. Pelo seu nome, Iracema. Então Ele está vendo você aí porque Ele te conhece. Sebastião, Rafael, Hamilton, Guilherme, Terezinha, Leonardo, Jéssica, Paula. Deus está olhando para você. Ele sabe o seu assentar e o seu levantar. De longe Ele conhece os seus pensamentos. Então essa causa aí, coloca na mão do Senhor. Essa aflição entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele, Ele vai agir. Ele vai agir. Ele vai agir. Porque você sozinho, você está tentando faz tempo, percebeu? E você não está conseguindo resolver. Faz tempo que você está tentando resolver. Deixa Deus fazer. Deixa Deus tocar. Vem para Jesus. Receba Jesus. Deixa Ele ser dono da sua vida. Deixa Ele ser dono da sua vida. Exatamente. E Jesus também em João 16, a partir do 23, Ele dando-lhe as suas últimas instruções aos discípulos, né? Ele diz assim: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, sim, Ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Olha que interessante. Então Ele quer que você tenha a alegria dEle. Ele quer. Quando Ele estava falando essas instruções, Jesus falando para os seus discípulos, que é para nós também nos dias atuais, é justamente que o Espírito Santo aumentará o conhecimento deles a respeito de coisas espirituais e intensificará sua vida de oração. Então, meu amado e minha amada, não tem como a pessoa dizer assim: eu tenho intimidade com Deus, se ela não ora e nem lê a palavra. Tem que ter essa conexão, palavra de Deus, oração, intimidade com Deus. Entendeu? Aí você cresce, você desenvolve, você vai para frente. Entendeu? Então nós temos que se cuidar. Por quê? A gente está enfatizando. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Daqui para frente, tem muita coisa da parte de Deus para ser ministrado sobre o seu povo na terra. Coisas boas que Deus fará ainda no meio do seu povo. Porém, vai ter muitas tempestades, minha gente. Eu não estou falando de tempestade do tempo, da natureza, que isso também pode acontecer, é outra coisa. Mas de batalha. Por isso que Jesus, ele também diz, olha o seguinte, isso aqui é muito importante, gente. Mateus 24, verso 12, Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Palavras de Jesus, olha só. Mas no verso 13 de Mateus 24, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim, meu amigo. Para que você quer desistir? Perseverar em Deus, perseverar em Jesus. E vou dizer uma coisa para você, hein? Ou para vocês. Se você de fato está caminhando com Jesus, se de fato você está buscando ter essa intimidade com Ele, e você está passando uma luta, uma batalha na vida, e está achando difícil, meu amigo, quem não tem Jesus, quem não tem o Espírito Santo Consolador na vida dele, pode ter certeza, pode ter muito dinheiro, mas não está feliz. Porque a presença, uma das missões, ou da missão do Espírito Santo, é consolador. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, quando ele estava dando as últimas instruções, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, enviarei o Consolador, enviarei o Espírito Santo. E um dia, quando Jesus vier, que nós cremos no arrebatamento, o Espírito Santo vai sair da terra e virá a grande tribulação. Esse dia vai chegar. Se você viver, você vai ver. Entendeu?
Exatamente. Você acha que está difícil agora? Prepara-te. Não estou pregando profecia de destruição, não. Eu estou falando que está na Bíblia. Não estou enfeitando nada, não estou inventando nada. Está na palavra. Jesus falou, seriam dias difíceis. Pode notar, o ser humano está diferente, as coisas estão esquisitas, de certa forma. O relacionamento humano, tudo isso, você está percebendo. E uma das coisas é isso aqui, o amor de muitos se esfriará. Então tem muita gente se esfriando na fé. Se esfriando na fé. E não fica pensando, não. Eu vou falar, pessoal. Um profeta aqui, em nome de Jesus, para abençoar você. E não fica pensando, achando que você, pastor, mas eu estou firme lá na igreja. Amém. Glória a Deus, continue. Mas esteja firme em Jesus, tá? E não apenas de frequentar. Não seja um esquenta-banco, esquenta-cadeira. Que vai lá, mas a vida não muda. Tá? Eu estou falando com muito temor e tremor diante de Deus, essas coisas. Porque há um tempo atrás, eu falei umas verdades aqui e uma pessoa parece que não entendeu e achou meio esquisito. Aí eu fiquei assim, como a pessoa entrou em contato, mas não foi comigo, né? Mas eu estava orando, falei assim, me mostra o que é, afinal de contas. A gente é humano, a gente está sujeito a falar uma coisa e ser mal interpretado, eu entendo muito bem. Mas, Senhor, eu quero acertar. Se eu errei em algo, eu quero acertar, não quero ficar, né? Mas daí eu percebi o quê? Que na realidade tem certas pessoas que elas não querem ouvir certas verdades. Entendeu? Ela quer ouvir o que agrada o seu coração. Daí essa pessoa ouviu o que precisava ouvir, ficou brava. Entendeu? E era uma coisa que era para o melhor, mas a pessoa interpretou errado. Então a gente tem que tomar cuidado como que a gente interpreta as coisas. Não é a mesma coisa, mas você que é casado, vamos supor que você, homem, vamos supor que tem um maridão aí me ouvindo agora, e você chega para sua esposa e diz assim, amor, eu te amo. Né? Se você tem esse costume de falar, né, ela vai ficar feliz. Se você não tem esse costume, ela vai ficar, ué, o que deu em você? Às vezes acontece, né? Agora, se você chega para tua esposa e diz assim, amor, eu te amo. O que ela vai interpretar? Nossa, você me ama, mas você está sendo tão grosso. Entendeu? Então parece que nós estamos fazendo uma mistura de assunto aqui, mas é isso porque Deus é sensível. O Espírito Santo, ele quer ouvir a sua voz. O ser humano, quando você fala, depende do tom de voz, você pode estranhar. Às vezes você conhece alguém pela voz. Às vezes fala, às vezes até com a gente que está no rádio há muito tempo, e tem muitos que são bem observadores, às vezes ele fala, olha, hoje o pastor está alegre, ele percebe pela voz. Nossa, hoje o pastor acho que está bravo. Tipo assim, e às vezes não está bravo, mas às vezes a tonalidade de voz. O que eu estou dizendo com isso? Que entre os relacionamentos pessoal, entre um e outro, chamado relacionamento interpessoal, né? Entre uma pessoa e a outra, então às vezes você altera a voz, pode ser ruim. Mas o que eu quero dizer? Agora, com Deus, é a mesma coisa, só que Deus, ele conhece o teu coração. Ele conhece o meu coração, ele conhece a tua vida. Então, se você falar algo para Deus de boca para fora, ele sabe que é só de boca para fora, não é verdadeiro, não é do coração. Entre ser humano, você pode até se enganar e ser enganado, mas Deus não. Certa ocasião, um grupo de fariseus e religiosos da época, na época de Jesus, conversava com ele e tal, e um dia ele falou, olha, vocês... Jesus falando, está nos evangelhos. Jesus falou, vocês só falam de boca para fora, mas o coração de vocês estão distante de Deus. Isso Jesus que falou para o povo da época dele, um grupo lá de religiosos, entendeu? Então, você não avalia as pessoas pela aparência, mas Deus sabe o que está dentro de nós. Quando eu aprendi essas coisas, foi bom. Por quê? Porque o importante é o que Deus está pensando com relação a mim, e não o que os outros avaliam. Entendeu? Você tem que estar de bem com Deus. Então essa é a palavra nesse 21 de junho que completamos os 21 dias do propósito. Agora, pastor, terminou os 21 dias, eu vou parar de orar? Claro que não. O objetivo é isso, é continuar. É que quando é um propósito, é um propósito. Quando eu falo um propósito, eu tenho que ter palavra, eu vou até o fim. Aí passou o propósito, aí você pode continuar, depende do que é. Se é orar, vamos continuar orando, buscando. O objetivo é esse, para você não se esfriar na fé. Então que Deus te abençoe com essas palavras.
Josué, muito obrigado pelo seu apoio. Já você vai ajudar a gente a orar, viu? Amém. Estamos aqui. Estamos prontos. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Pastor Eva, obrigado pelo seu apoio. Graças a Deus, obrigada a vocês pela audiência total, maravilhosa e grande. Cada dia mais a audiência está crescendo porque você está divulgando aí essas programações e você tem sido o agente de Deus, aquela coluna que faz a obra de Deus acontecer. Faça um propósito, 21 dias. Então semeie hoje uma semente de fé representando aquela causa impossível. Pastora, tem uma causa aqui impossível. Se eu tivesse que pagar uma consulta, fazer uma cirurgia, fazer uma viagem, vender tudo para fazer o milagre acontecer, eu faria. Então, para Deus não é diferente. Você vai semear num terreno fértil, produtivo, que está aqui ao vivo todos os dias de segunda a sexta-feira, te ajudando a ter ânimo, coragem, disposição, vencer as lutas e desafios diários e constantes. Isso aqui é uma obra de Deus, é um propósito de Deus, é um projeto de Deus que dá certo. Então, quando você semeia numa terra que é produtiva, que ela gera vida, salvação e libertação, você vai colher. Você vai colher a semente, porque é Deus que te dá a semente, é o que semeia. Ele que te dá força para adquirir sabedoria e conhecimento. Por isso, seja um agente de Deus. E, encerrando para orar, Gálatas 6,6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Olha que texto fácil de entender, né? Facílimo de entender. Que Deus abençoe a todos. E o irmão Josué vai começar a oração, daí eu oro em segundo lugar, em terceiro, a pastora encerra com a bênção final para todos vocês. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor meu Deus, muito obrigado por essa programação, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Obrigado por cada ouvinte que está até esse momento, Pai, sintonizado, ao vivo, conectado, e os demais que também poderão ouvir pelas plataformas, Senhor, que são divulgadas, Pai, a programação aqui também, são gravadas e lançadas lá nas plataformas, Pai, da internet. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, visita cada um nessa manhã, Pai, Sim. que esteve atento, está atento, Pai, e entendeu, Pai, o recado hoje, entendeu, Pai, o propósito para que essa programação se mantenha no ar, Pai. E a gente agradece de todo o coração a todos os ouvintes, agentes de Deus, que têm sido cooperadores há muitos anos, e os que demais, Pai, já recentemente começaram também a ser, e os que virão a ser também, Pai, estão entendendo este chamado hoje, Pai, que é um chamado, Pai. Os que oram, os que contribuem, enfim, meu Deus, sempre tem aquele, Pai, que aquele que prepara o terreno é aquele que planta também, Pai. Então, abençoa nesse momento o pastor Edson, pastora Eva, toda a equipe, a Rádio Marumbi, o Marcos aqui da técnica de som, enfim, Pai, a todos, Pai, que nessa manhã, Pai, estão sendo tocados com esta mensagem que foi ministrada. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, eu concordo plenamente com essa oração feita e continuamos aqui neste momento especial de 21 dias de clamor. Quando hoje completamos o propósito e cremos, Pai, que vai vir sobre todos que participaram, que estão participando ou que vão continuar participando, eu tenho certeza que virá chuva de bênção do Teu Espírito Santo sobre cada ouvinte, cada família, cada um que tem sido uma coluna, cada um que tem orado, intercedido e tem participado realmente de coração, Pai, abençoa a vida econômica de cada um, a vida financeira, profissional, espiritual, familiar, a saúde física, e depositamos no Teu altar nesta manhã todos os pedidos de oração, que o milagre aconteça neste povo, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e vidas salvas em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos que nesta manhã o Senhor está agindo, tocando, libertando, restaurando vidas, homens e mulheres, jovens e crianças. O Senhor está tocando agora na pele dessa jovem, repreendendo espírito de morte, espírito de suicídio, brigas, intrigas, confusões na mente dessa pessoa. Pai, nós declaramos agora a bênção sobre os filhos dos nossos ouvintes, que estão em lutas familiares, com os jovens, com as crianças. Nós te pedimos agora, Pai, que a presença poderosa do Espírito Santo entre dentro dessa casa e venha reinar nesse quarto, nessa cozinha, nessa sala, nesse ambiente de trabalho, nesse ambiente que essa pessoa recebe refrigério, alívio e renovo. Essa pessoa que parou o seu carro agora para receber essa oração, porque ela está em guerras com ela mesma, ela não sabe que decisão tomar nesse dia. Mas o Senhor é o Deus forte, que entra nessa batalha, e o Senhor diz que essa peleja não tereis que pelejar. Essa peleja é do Senhor Jesus, e essa pessoa está entregando agora.
entregando o casamento, a empresa, as dívidas, contas a pagar, contas a receber, problemas financeiros que muitas vezes trazem até enfermidade nesse corpo físico. Nós declaramos saúde física, mental e emocional. Abençoamos os casais agora, esses casais que estão em brigas, intrigas, que estão à beira de uma separação, porque entrou uma terceira pessoa, está tendo turbulência nessa embarcação. Pai maravilhoso, nós declaramos agora que esse casal venha se entender e que haja a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a tua vitória, a tua bênção para esse trabalhador, esse empreendedor, esse universitário, esse aposentado, esse pensionista, essa pessoa que está se posicionando hoje para ser uma coluna dessa grande obra de evangelização. Pai, que haja uma bênção extra nas finanças, da conta bancária, na empresa, no trabalho dessa pessoa, aquilo que está atrasado na vida dela, Pai, que o Senhor abra as comportas celestiais e o milagre aconteça em nome de Jesus e todos digam amém. 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 Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.